todos nós passamos por uma educação, seja ela qual for. Nesse contexto, nem existe quem não tem educação. Você não fala seu sem educação, você fala seu mal educado. Sim. E na compreensão de que existem pessoas bem educadas e pessoas mal educadas, a gente precisa do pedagogo com formação. Para a audiência, segundo episódio, tema do dia, vamos falar de novo de pedagogia com a professora Kátia Braga Arruda. Professora Kátia, que é pedagoga, especialista em psicopedagogia, mestre em educação, coordenadora do curso de pedagogia da Faculdade Sul-Americana e também diretora na Escola Municipal Cora Coralina. Haja tempo, né? Haja tempo. Consegue, além disso tudo, dar aula para as crianças? Consigo e gosto, muito. Gosta? Consegue? Gosto muito, consigo. Ah, ótimo. Então tem que arrumar um tempo também para estar com as crianças em sala de aula. Sim. E por falar em criança, em pedagogia, a gente terminou o episódio 1, né? Aqueles que não assistiram, faço o convite, assistam o episódio 1 com a professora Kátia. Professora Kátia, voltando naquele tema, né, do ensino à distância, da pedagogia nos dias atuais. Eu tenho um filho de 6 anos. Ele acorda 15 para 7 da manhã, 7 horas está na frente de um computador com a webcam ligada, fazendo suas tarefas e assistindo sua aula. Excelente. Eu até me pego de vez em quando e me pergunto, será que nós do ensino superior estamos preparados para essas crianças daqui 15 anos? Nós precisamos continuar estudando para dar conta. É aí que vem a educação continuada. Eu acredito que o pedagogo hoje deve estar correndo atrás para entender, né? Eu vi, você tem especialização na área de psicopedagogia. Sim. Eu acredito que deve ser o ramo da pedagogia que tem estudado muito isso, né? Sim. As habilidades, as competências que tanto o aluno, né, a criança, quanto nós, professores, temos que adquirir para nos preparar aí de fato, né? Sim. Quais são os desafios hoje do mundo virtual, né? Dentro do contexto que a gente está, claro, nós fomos levados a isso, né? A ir para o online, né? Para o remoto. Quais são os desafios para os pedagogos? Ei, Yuri, excelente pergunta. E aí eu tenho 2 pontos importantes a te dizer. Primeiro que para a gente dar conta dessa moçada aí, a gente tem que estudar muito. Nós temos que nos dedicar muito. E dos pontos que eu quero destacar está a questão de às vezes nós nos esquecermos de que, por exemplo, na nossa geração, nós crescemos na transição do mundo nem tanto digital para um mundo muito digital. Exato. Então é muito comum para o seu filho de 6 anos compreender a lógica digital porque ele nasceu imerso a essa realidade. Exato. Para a nossa geração, né, que somos as pessoas assim nascidas da década de 80, de 90, nós nos adequamos. Então a gente foi crescendo e as coisas foram acontecendo. Uhum. Então exigiu muito esforço da nossa parte, exigiu muito estudo da nossa parte. E eu acho que o verbo está errado. Exige. Exige muito estudo, exige muito esforço. Nós ainda somos saudosos, inclusive a gente vê muito nas redes sociais as pessoas falarem, na minha época eu brincava no quintal, eu pulava corda, eu suava, eu isso, eu aquilo. Aí eu quero chamar a sua atenção sobre a realidade da infância hoje. Uhum. É brilhante as crianças levantarem, ter o seu tempo de rotina de estudo. Fantástico. Uhum. Mas é importante destacar também esses momentos de interação humana e social. Então, é muito bacana seu filho levantar de manhã, ligar o computador, fazer as suas tarefas, ou mesmo quando nós não estamos nessas aulas remotas, ir para a escola e o teu tempo, mas precisa também dessa relação.
do movimentar o corpo, do ir lá fora no quintal, ou descer no condomínio, de ter colegas, de ter amigos, de brincar. Quando a gente traça uma relação de rotina e que estabelece um caminho do meio, que é estar ali entre ter o meu tempo de estudo, o meu tempo de lazer, e que meu tempo de lazer está fora do digital, eu consigo caminhar entre as duas realidades, a presencial e a virtual. E eu penso que nós precisamos estudar para isso. Então, só reiterando e reforçando aquilo que você colocou para a nossa audiência. Nós temos, sim, que permitir que ele participe desse mundo virtual. Com certeza. Mas não esquecendo que existe o mundo real. Exatamente. Então, trazer a criança também para a realidade, para o mundo real. Isso. A gente vê hoje as crianças confundindo o mundo virtual com o real, né? Muitos deles fazem amigos virtualmente ou se relacionam virtualmente, né? A gente vê aí esses jogos. Sim. Né? Os meus filhos, eu vou colocar aqui a questão dos meus filhos, são Sim. dois, um de 4 anos, que inclusive esse não conseguiu assistir às aulinhas, né? Esse a gente teve que utilizar de outras alternativas, né? Mas o de 6 anos, sim, ele conseguiu acompanhar as aulas esse período todo. Mas o que eu coloco o meu de 6 anos e mesmo o de 4 anos tem fãs e amigos, né, no mundo virtual que sequer conheceram. Então existe hoje influencers, né, youtubers, que eles têm como referência, fala deles, né, vivem uma realidade que eles apresentam diariamente, mas é a realidade deles e não do meu filho, né? Ele está vendo aquilo de maneira virtual. É isso mesmo? Sim, aí acaba que fica para nós adultos a orientação e a condução, que é o que o pedagogo faz bem, exato. de conduzir esse meio termo. Então vamos levar em consideração uma coisa aqui. Nós não precisamos necessariamente criticar severamente o uso dos recursos digitais ou do mundo youtuber ou de que as crianças tenham acesso, desde que a gente compreenda que essas crianças elas ainda não têm maturidade para saber o que é adequado para elas, para a idade delas e o tempo de uso disso. Então o que precisa ficar muito claro para que, inclusive, quem nos assiste, né, no canal entenda a orientação principal nesse sentido é que nós, que somos mais experientes, adultos, professores, pais, mães, né? Quem estiver conduzindo essa criança, compreenda que essa criança, ela precisa de limites em termos do uso do que é virtual, do que se está usando, quanto tempo está usando, como está usando. As relações que se estabelecem no mundo digital, ele, de certa forma, ele é real, as pessoas são pessoas reais. Mas qual que é a realidade, por exemplo? Seu filho hoje tem condição, inclusive, de se comunicar e ter amizade com uma criança na Inglaterra. Os dois podem conversar, né? Se ambos dominarem a língua inglesa, eles podem... Inclusive, vai ser muito bacana para o seu filho ter alguém que ele tenha condição ali de trocar ideias nessa língua, porque ele vai estar desenvolvendo a linguagem. Conversar com nativo, né? Normal. Na nossa época, que a gente falou, quanto era difícil ter aula, né, com língua estrangeira, com nativo. Exatamente. Então, isso é rico. Então, o que eu venho destacando aqui? Que para os adultos cabe a tarefa de saber conduzir. Então, o pai Yuri vai saber até que ponto aquela amizade faz bem para o seu filho, quais as relações que você está se estabelecendo, como que está, e o seu filho, por sua vez, também ser orientado de que aquela relação é uma relação digital, de que também é importante de que ele tenha os amigos dele dentro do contexto em que ele vive, físico, presente, sabe? Não viver com o mundo, aí é engraçada essa expressão hoje, né? O mundo nas nuvens. Nós não podemos viver no mundo das nuvens, né? No mundo digital. A gente precisa ter o pezinho no chão, saber as relações que nós estabelecemos. E aí o que eu chamo a atenção, muito claro, que é a condução
dos adultos e, sobretudo, das pessoas formadas em pedagogia, os profissionais da pedagogia, que podem perfeitamente, inclusive, orientar essas famílias sobre o uso disso, né, desse recurso e assim por diante. Mas tem youtubers com fantásticos conteúdos produzidos por aí, e amplia capital cultural, e as crianças aprendem de forma lúdica, criativa, bacana. Eu penso que nós temos que aprender a adequar, sabe, Yuri? E usar disso a favor da construção da educação dessas crianças. Maravilha. Todo pai e mãe é um pedagogo. Se a gente for considerar, então, etimologia, né, o conceito da palavra pedagogo, que é aquele que conduz a criança, todo pai e mãe tem que ser necessariamente um pedagogo, né? Sim, nós temos um teórico da área da educação, chama Carlos Brandão. Ele diz que ninguém escapa da educação. Todos nós passamos por um tipo de educação. Talvez esse seja o motivo pelo qual a pedagogia, no episódio 1 a gente conversou, seja uma das profissões mais procuradas, né? Sim. Mas eu te cortei. Não, imagina. O Carlos Brandão diz o seguinte: todos nós passamos por uma educação, seja ela qual for. Nesse contexto, nem existe quem não tem educação. Você não fala seu sem educação, você fala seu mal educado. Sim. E na compreensão de que existem pessoas bem educadas e pessoas mal educadas, a gente precisa do pedagogo com formação, que é onde a gente vai atuar, né? Eu vejo muito hoje no ensino remoto mães falando assim: como eu sinto saudade da professora. Sim. Eu gostaria tanto que a professora voltasse com aula presencial, como eu sinto saudade. Porque sim, o trabalho do professor, do pedagogo, com formação especializada no curso de pedagogia, é compreender que aquelas ações, elas não são intuitivas, elas são planejadas, elas são pensadas, tem um porquê, uma finalidade. Então, o pai e a mãe educam sim. E é muito bacana quando a gente tem esse apoio da família, porque aí a criança decola, vai embora. Uhum. E é importante que o pedagogo esteja aliado a esse trabalho de construção da criança, porque o trabalho do professor pedagogo com formação é traçar o caminho pensado, objetivado, planejado, intencionalizado. Então tá aí a diferença entre pai e mãe e o pedagogo. Mas quando a família tá junto, o negócio desenvolve muito. Professora Kátia, mais uma vez, foi um prazer tê-la conosco. Imagina. Espero que venha em outras oportunidades. Convites não faltarão. Sim. A conversa foi muito boa. Para você que está com a gente, que gostou do vídeo, aproveitou algo desse vídeo, curta, compartilhe, comente e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tema do dia.